Quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Quinta-feira, e as quintas-feiras nos carregam para uma viagem quase infinita na direção da tradição da Igreja. Sim, esse tecido que vai se formando com labor e engenhosidade, com assistência plena do Espírito Santo, a quem Jesus chamou no Evangelho de São João, o Espírito da Verdade. Aquele que levará a Igreja à plena verdade. Por isso a Igreja jamais deixou de evoluir, crescer e aprofundar na compreensão e na vivência, porque a tradição é compreensão e vivência das Escrituras e do mistério sempre atual de Deus. Porém, nesta quinta-feira, desejo antecipar-me, porque amanhã é dia 24 de junho. Por isso, tantos folguedos, pula fogueira ioiô, pula fogueira iaiá. Esse Brasil festeiro, uma das festas mais brejeiras da nossa história, as festas juninas, esse ano liberadas em parte pelas restrições de anos anteriores, em que as pessoas se reencontram quando as festas são autênticas, não são pretexto para tocar funk e outras coisas. Essas festas trazem o sabor da infância, e este ano que o inverno se insinua mais característico, a ocasião de comer comidas mais calóricas, portanto mais reconfortantes. Depois das festas juninas, corremos para as academias. Mas não interessa. E essas festas, aparentemente, provêm deste santo que celebramos amanhã, primo de Jesus, São João Batista, filho natural de Elizabeth e Zacarias, né? Isto é, dos pais anciãos e estéreis, a quem Deus concede a fertilidade. Por isso, ao invés de comentar amanhã, já que amanhã dedicar-me-ei ao texto do 13º domingo do Tempo Comum, aos textos, né? Hoje quero antecipar esta festa, já tão saborosa, que é a memória de São João Batista. E, sobretudo, lembrando que é do seu nascimento, porque ele é o único santo no calendário católico cristão que recebe duas festas, uma para nascer, outra depois que é decapitado. 24 de junho, 29 de agosto. É assim mesmo, é assim que funciona. E, sendo quinta-feira, quero levá-los a ouvir um sermão, por excelência, do grande mestre Santo Agostinho, santo do quinto século, bispo e doutor, sobre o nascimento e a identidade de São João Batista. A voz do que clama no deserto. A Igreja celebra o nascimento de João como um acontecimento sagrado. Dentre os nossos antepassados, não há nenhum cujo nascimento seja celebrado solenemente. Celebramos o de João, celebramos também o de Cristo. Tal fato tem sem dúvida uma explicação. E se não soubermos dar tão bem como exige a importância desta solenidade, pelo menos meditemos nela mais frutuosamente e profundamente. João nasce de uma anciã estéril. Cristo nasce de uma jovem virgem. O pai de João não acredita que ele possa nascer e fica mudo. Maria acredita e Cristo é concebido pela fé. Eis o assunto
que quisemos meditar e prometemos tratar. E se não formos capazes de prescrutar toda a profundeza de tão grande mistério, por falta de aptidão ou de tempo, aquele que fala dentro de nós, aquele que fala dentro de vós, mesmo em nossa ausência, vos ensinará melhor. Nele, pensais com amor filial, a ele recebestes no coração, dele vos tornastes templos. João apareceu, pois, como ponto de encontro entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo. O próprio Senhor o chama de limite quando diz: a lei e os profetas até João Batista. Está lá em São Lucas, capítulo 16, versículo 16. Ele representa o Antigo e anuncia o Novo. Porque representa o Antigo Testamento, nasce de pais idosos. Porque anuncia o Novo Testamento, é declarado profeta, ainda estando nas entranhas de sua mãe. Na verdade, antes mesmo de nascer, exultou de alegria no ventre materno a chegada de Maria. Antes de nascer, já é designado. Revela-se de quem seria o precursor, antes de ser visto por ele. Tudo isso são coisas divinas que ultrapassam a limitação humana. Por fim, nasce. Recebe o nome e solta-se a língua do Pai. Relacionemos o acontecimento com o simbolismo de todos esses fatos. Zacarias emudece e perde a voz até o nascimento de João, o precursor do Senhor. Só então recupera a voz. O que significa o silêncio de Zacarias? Não seria o sentido da profecia que antes da pregação de Cristo estava, de certo modo, velado, oculto, fechado? Mas com a vinda daquele a quem ela se referiu, tudo se abre e torna-se claro. O fato mesmo, o fato de Zacarias recuperar a voz no nascimento de João tem o mesmo significado que o rasgar-se o véu do templo quando Cristo morreu na cruz. Solta-se. Se João se anunciasse a si mesmo, Zacarias não abriria a boca. Solta-se a língua, porque nasce aquele que é a voz. Com efeito, quando João já anunciava o Senhor, perguntaram-lhe: quem és tu? Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 19. E ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Mesmo Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 23. João é a voz. O Senhor, porém, no princípio era o Verbo. João 1:1. João é a voz no tempo. Cristo é desde o princípio a palavra eterna. Simplesmente magnífica estas analogias entre o nascimento de João e o nascimento de Jesus,
proporções exatas do que celebraremos amanhã.